Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos, ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. E também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal, a Voz Clamando no Deserto, e o nosso momento de reflexão. Desta feita estaremos aqui dentro do quadro, né, considerando o tema, um tema que envolve todos nós, sem exceção. Esse tema não fala de ocasiões, não fala de situações, mas fala de um momento em que todos nós haveremos de passar por ele. Todos nós, sem exceção. Para tanto, antes vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida, pela esperança também iminente de que a qualquer momento o Senhor de vir nos buscar. Pedimos a tua bênção sobre este momento de reflexão e sobre essa condição que, a princípio, Pai, todos nós estamos, Senhor, destinados a ela, a este momento, sem qualquer acepção de pessoa. Ajuda-nos a compreender, Senhor, esta verdade e, dessa maneira e dessa feita, corrermos, ó Pai, pela fé, na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, para os teus braços. Faz isso, ó Pai, é o que nós pedimos, Senhor. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Eu trago aqui esse tema que tivemos domingo passado. Tivemos domingo. Essa mensagem está aqui no dia, se eu não estiver equivocado, dia 28, né, de março. Mas no dia 19 de janeiro, nós tivemos um culto ao ar livre. Eu estava na minha mesa, né, da cozinha, para almoçar, e meu filho colocou a camisa, né, que nós usamos ali para fazer o grupo evangelístico, né, fazer o culto ao ar livre ali, no Jardim Progresso. E eu perguntei para ele se tinha um culto de ia ter culto ao ar livre. Ele falou que sim. Eu perguntei aonde, ele falou Jardim Progresso, em frente à congregação que ali existe. E nisso eu falei assim, poxa, eu olhei pro relógio, era 2 horas, ia dar. E o culto começa às 2h30. Nós já começamos a almoçar. E eu falei, poxa, então eu vou também. Só que ia almoçar primeiro, almoçamos primeiro. Só que nesse momento em que eu falei para ele que eu iria também, já veio em mente esse versículo que vamos estar lendo agora, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Veio o versículo e em seguida, como é meu costume, trouxe à minha mente esse tema. E eu até comentei com a minha esposa que se tivesse oportunidade no culto ao livre, porque não estamos ali especificamente para isso, para ter que ter oportunidade. Mas estamos ali para testemunhar como igreja do Senhor, ao Deus que servimos, e propor àqueles que passam, àqueles que ouvem, né, estão ao alcance ali das ondas sonoras daqueles altifalantes, daquelas caixas que ali estão colocadas para fazer esse trabalho, também possam reconhecer essa necessidade. E nisso eu tive essa oportunidade. Faziam 2 cultos que eu não tinha ido, né? Nesse eu fui, ocasionalmente poderia ter essa possibilidade, e acabou, sim, acontecendo. Mas, como deixei claro, estamos ali como igreja do Senhor Jesus para testemunhar do nome do Senhor Jesus, já pela nossa presença ali, aqueles irmãos reunidos, um bom número de irmãos, né, testemunhando que o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus e que só o Senhor Jesus Cristo é o caminho. E veio esse tema, ali tive a oportunidade, é claro, ali nós temos um tempo
né? Oportunidade a 10 minutos. E porque tem outros irmãos que têm oportunidade, louvores, e assim por diante, vai se seguindo a liturgia daquele culto com o objetivo único de apresentar o Senhor Jesus sem se esquecer de falar do perigo a respeito ao pecado, e esse texto aqui, ele é um deles. E a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, em Hebreus 9, 27 diz: e como, guarde bem isso, e como aos homens, esse homens aqui fala da humanidade, do caráter universal, todos. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, não existe uma segunda oportunidade, vindo depois o juízo. Então, se você pegar a parte B desse versículo, não tem uma outra conclusão a não ser chegar: eu estou dentro dele, eu faço parte dele, porque ele diz: vindo depois o juízo, o julgamento das nossas obras, do que fazemos, do que fizemos durante o tempo da nossa vida. E diante disso, e dessa expressão bíblica, como disse, não podemos fugir à realidade de que todos nós somos réu. A princípio, passamos desta vida por uma única vez, após a morte, e vai se seguir o juízo, vindo depois do juízo. Então, logo, todos nós somos réu, sem acepção de pessoa, sem acepção de etnia, sem acepção de religião, porque o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que naqueles dias até aqueles que foram instrumento na mão dele, fizeram maravilhas, expulsaram demônios, falaram em outras línguas, em outra língua, né? Ainda esse o Senhor diria que não reconhecia, não conheceria ele por conta das suas iniquidades. Há classes religiosas, aqueles que viveram por aparência, também vão estar passando, sentando nessa cadeira de réu. Porque o Senhor Jesus, ele disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Se não entraremos no reino de Deus, é porque o destino é outro. O destino é o inferno. O destino é o desprezo eterno. O destino é a vergonha eterna. E isso, todos, sem acepção de pessoas, sem etnia, sem questão de classe social, sem questão de posição, de popularidade, independente de quem quer que seja. Todos nós seremos réu de juízo. E a realidade disso, de somos todos réu, está pelo fato da questão do, coloquei aqui, do veredito divino e universal. Quando nós lemos em Romanos, capítulo 3, a minha imagem, deixa eu só abrir aqui do lado, que vamos ficar mais na Bíblia aqui, para fundamentar essa realidade. Somos todos réu pelo veredito divino e universal. Quando Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz, observe bem essa colocação: porque todos pecaram, não é alguns, todos pecaram e destituídos estão, olha só, da glória de Deus. Estar destituído da glória de Deus é estar fora de uma comunhão com Deus, é estar fora da presença de Deus, é estar alienado de Deus. E esses, quem são? A palavra do Senhor diz, por isso que eu disse, todos somos réu a princípio,
Porque diante desse veredito divino, em que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, logo todos somos réus. Segunda razão é pela indiferença humana e universal. A primeira é pelo veredito divino e universal. Por que se dá à Bíblia esse veredicto contundente? Está ordenado ao homem morrer uma vez e depois se seguir o juízo. Como também todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E destituídos estão da glória de Deus, alienados, separados de Deus. E a segunda razão é a que levou a esse veredicto divino, que é a indiferença humana e universal, como nós lemos primeiramente em Salmos 14, versículo 14, versículo 2 e 3, quando a palavra do Senhor nos diz: o Senhor olhou do céu para os filhos dos homens. Observe que é filhos dos homens, não é de Deus. Para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. E sabe o que aconteceu quando o Senhor fez isso? Fez essa checagem aqui entre nós. Olha só o versículo 3. Desviaram-se todos. E juntamente, olha aqui, juntamente se fizeram, olha que palavra, imundos. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aí, abrindo parênteses, você pode perguntar, mas poxa, como assim? Não há ninguém que faça o bem. Porque a bondade que há, o que nós fazemos, alienado da compreensão da existência de Deus, de uma submissão a Ele, de um relacionamento a Ele, esse bem sempre está relacionado a um sentimento egocêntrico, em busca de reconhecimento, em busca de ser reconhecido como bonzinho, como uma boa pessoa, e não para a glória de Deus. Fecha parênteses. E Deus diz aqui: desviaram-se todo e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E segundo João, capítulo, olha só, mais um texto, agora no Novo Testamento, que trata dessa indiferença bíblica. João capítulo 3, versículo 19. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram má. No capítulo 1, lembrando aqui, e já que estamos aqui, vou trazer esse versículo conhecido. Ele diz aqui, ó, versículo 11, ó: e veio para o que era seu, o mundo, a sua criação, e os seus não o receberam. Primeira indiferença por parte do mundo, e a segunda por parte daquela nação, aquele povo pelo qual o Senhor tinha escolhido para que fosse luz do gentio. Nem mesmo eles reconheceram com todo o bojo profético da vinda do Senhor e as características que o identificariam, fez com que o seu povo, que ele escolheu como o seu povo, que ele escolheu uma nação, não foi a nação que escolheu a Deus, foi Deus que fez todo esse trabalhar para que o povo de judeu, Israel, fosse a luz do gentio, e falharam. E quando o Senhor Jesus veio, também não receberam. Então, se tornou aí a questão de uma condenação universal. De uma condenação universal. Porque a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, 2 e 3, Paulo ele trata justamente desta condição universal.
Paulo, no capítulo 1, ele trata dos gentios, que ainda que tivesse pela criação de Deus, pela voz da sua criação, com respeito à sua existência, negaram, não o reconheceram como Deus, mas se envadeceram e passaram a idolatria e a tantos outros males e pecados por conta justamente de que não reconheceram a Deus pela sua criação. O capítulo 2, ele trata dos judeus, de que com todo o bojo que tinha, sendo uma nação escolhida por Deus para mostrar a Deus, a revelar a Deus. E nessa revelação para eles, Deus disse que haveria um que deveria vir, que era da semente de Abraão, que abençoaria todas as famílias da terra, e não uma nação, não uma fé nacionalista. Não, mas uma fé mundial, uma condição para que todos pudessem ser salvos, pudesse ser absorvido, pudesse ser livre deste juízo de condenação eterna. E eles também falharam. Aí Paulo chega no capítulo 3, versículo 23, aí ele diz que todos pecaram, tanto os gentios como o povo de Israel, nação. E nisso todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. E por último, somos todos réus pelo juízo divino inevitável, como lemos em Hebreus capítulo 9, versículo Hebreus capítulo 9, versículo 27. Vamos ler mais uma vez. E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então, todos somos réu. Porém, diante dessa condição, Deus ele podia, diante do seu atributo, diante da sua justiça, diante do seu direito soberano de governo, ele poderia simplesmente, esperar que nós viéssemos a morrer, todos nós, e depois da morte seguir o juízo em condenação a todos. Em condenação a todos. Todos nós estaríamos sem qualquer oportunidade de salvação. Porém, com todas essas razões pelas quais o Senhor o tinha, o Senhor, ele decidiu nos perdoar. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça. Esse não pereça de respeito à realidade desse juízo após a morte. E para isso, todo réu que se senta numa cadeira, frente àquele processo de julgamento, há duas realidades: a absolvição e a liberdade, e a condenação e a prisão. Nós já estávamos sobre a condição de condenação. E o Senhor, ele veio como advogado. O Senhor Jesus, ele veio com aquele que pelo seu precioso sangue ofertou em defesa da minha vida e da tua vida, da minha alma e da tua alma, da minha causa e da tua causa. Para quê? Para que pelo precioso sangue do Senhor Jesus, nossos pecados viessem a ser perdoados. Aí nós passamos a ter em vida, ainda que venhamos crer, viver esta realidade, este conhecimento, que ainda que estejamos na presença de Deus, chegaremos a passar, nem todos, pela morte, porque Paulo diz que nem todos morreremos, mas seremos arrebatados. Então haverá um contingente que não experimentará a morte, porém, porque estes já estão em Cristo. E quando nós olhamos para Romanos,
capítulo 8, versículo 1, a palavra do Senhor diz: portanto agora, Paulo está falando na sua carta romana. Primeiro, lá nos primeiros capítulos, ele falou sobre, ele tratou com cada categoria. Por isso que eu disse que até a igreja, até que aqueles que estão na igreja, mas brincam de crente, brincam de membro, estão mais se sustentando sobre a âncora da liturgia bíblica, dos cultos bíblicos, dos cultos que são realizados ali, do cotidiano congregacional. Porém, se fiam somente nisso, assim como o povo de Israel se fiava no templo de Jerusalém, templo do Senhor. Porém, os seus caminhos estavam totalmente fora da vontade de Deus. E Deus, ele disse: endireitai os vossos caminhos. E aqui encerrando, Paulo ele diz: ainda que todos nós somos réu, ainda todos nós que veremos de morrer uma só vez e passar pelo juízo, nós temos uma oportunidade apenas. Só há um caminho apenas. Uma solução apenas para que possamos ser absorvidos diante desse juízo. É se em vida nós nos arrependermos dos nossos pecados e cremos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir daí, nós teremos essa mesma convicção do apóstolo Paulo tinha e quer que nós tenhamos. Porque ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus. Então, somente aqueles que estão sobre esta arca, para todos aqueles que estão sobre esta fé, esta confiança, se humilhando diante de Deus, reconhecendo os seus próprios pecados e indo até o Senhor Jesus, porque a garantia de Paulo, quando ele diz aqui Romano, é que ainda que o pecado venha abundar, a graça ela superabunda, ela vem superabundar sobre todos quantos se chegam ao Senhor Jesus. Porque a garantia do Senhor é que todos que viessem a Ele, de maneira alguma Ele lançaria em rosto, Ele lançaria fora. Somente através do Senhor Jesus que nós temos a certeza que não seremos condenados. A segunda está aqui no capítulo 5, a razão dessa confiança e a certeza que vai estar em nosso coração, porque diz aqui: justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus. Olha aí. Porque até então nos encontrávamos alienados, vivendo sobre pecado e como inimigos de Deus. Aí ele diz: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso, olha, observe bem, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemos na esperança, olha só, certeza de comunhão com Deus eterno, e gloriemos na esperança da glória de Deus. Então logo, ou você e eu nos abraçamos a esta fé, entreguemos os nossos caminhos ao Senhor, confiemos nele, ele tudo fará, e poderemos que, ainda que, se não estivermos dentro do contingente daqueles que não experimentarão a morte, porque serão arrebatados, mas nós tivermos que descer à sepultura, ela será a antessala, o caminho pelo qual entraremos a antessala para a vida eterna. Porque a palavra do Senhor diz que quando ele vier, os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, que estivermos vivos, nessa ocasião, seremos arrebatados juntos para encontrar com o Senhor na nuvem. E o nosso corpo será transformado, a nossa tendência ao pecado ela não existirá mais e permaneceremos com o Senhor para todo sempre. Então, a palavra final fica aqui, essas boas novas,
fica a realidade de que todos nós somos réus. Porém, nós temos a condição, através da fé do Senhor Jesus, porque somente Ele, pelo seu sacrifício, é que pode nos justificar diante de um tribunal pelo qual os meios, a logística deste julgamento, esse ambiente de julgamento, não tem como justificarmos. Porque estaremos diante daquele que é onisciente, que é onipresente, onipotente e que é onipresente. Ele esteve presente em todos os momentos em que estávamos obrando o pecado. Ele tinha consciência, tinha ciência de todo o nosso pensamento, ainda que nós não viéssemos falar qualquer palavra ainda. O Senhor já sabia. Esse juízo, esse ambiente forense é que todos nós, juntos, haveremos de passar. Porém, todos quanto pela fé crê no nome do Senhor Jesus, lemos a palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, que você e eu corramos urgentemente aos pés de nosso Senhor Jesus e passemos a viver sobre esta fé, sobre esta confiança que gerará paz em nosso coração e na nossa consciência. Porque o sangue do Senhor Jesus, ele é poderoso para perdoar todos os nossos pecados. E o Senhor, ele olha para nós e ele vê-nos como um justo. O justo morreu por nós para justificar eu e você, para que nós não permaneçamos no momento deste juízo. Está destinado ao inferno, está destinado à perdição eterna e à vergonha eterna. Mas pelo contrário, nem mesmo seremos condenados, mas estaremos sendo absorvidos e teremos a certeza que estaremos com o Senhor para o tempo todo sempre. Pense nisso, considere, porque não há acepção de pessoa. Não há acepção de pessoa e não há qualquer obra que nos possa fazer ter qualquer vantagem diante deste momento, deste juízo. Pense nisso, e que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Pai, mais uma vez na Tua santa presença. Queremos Te agradecer por esta reflexão, esta meditação. Senhor, pedimos e suplicamos salvação de almas para aqueles que, porventura, Pai, venham estar conosco refletindo esta palavra e ele não venha, Senhor, em momento algum, se achar que ele não está, Senhor, nesta condição também. E que ele seja a última bolacha do biscoito do pacote, ó Pai. Não. Todos nós somos réus. Somente pela fé na pessoa bendita do Teu Santo Filho Jesus Cristo, ó Pai, é que nós teremos a condição e a certeza de que nenhuma condenação haverá. O Senhor mesmo é que nos justificará. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.